Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto solene ao Senhor, em ação de graças pelos 161 anos da IPB, com o tema Uma Igreja Bíblica. E uma igreja bíblica é uma igreja servidora, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Vamos fazer a leitura em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos cantar agora com vigor o hino de número 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, te damos graças nesta noite por estarmos reunidos em teu nome. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra tem sido para nós a nossa única regra de fé e prática. Te damos graças porque aprove a ti falar conosco, revelar-se a nós pela tua palavra. E ela tem moldado o nosso viver, tem feito com que andemos nos teus caminhos, tem nos ensinado e nos dirigido em todas as coisas. Obrigado porque a nossa caminhada de fé é impregnada e dirigida pela tua palavra. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo isso. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Uma igreja bíblica é uma igreja tradicional que não remove marcos antigos, nem segue ventos de doutrina. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos ler ainda em sequência, Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E ainda na sequência, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Teremos agora um breve momento de oração silenciosa, onde nós estaremos orando silenciosamente ao Senhor.
Amém. Vamos cantar o hino de número 223 do nosso cenário, intitulado Oração do Arrependido. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão. Quero, pois, viver contigo sempre em doce comunhão, como Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero sempre em comunhão. Quanta dor, tristeza imensa sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo tua causa desprezar, como Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero sempre em comunhão. Não mais quero a vida em glória, onde incauto me abismei da doutrina do Evangelho. De hoje em diante eu viverei como Salvador, minha débil mão, pois contigo eu quero sempre em comunhão. Quero os dons que me outorgaste empregar no teu labor, trabalhando em tua igreja, bem firmado em teu amor, como Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero sempre em comunhão. Teremos agora a oração pastoral, especialmente em gratidão pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Daniel. Oremos. Bondoso Deus, como cantamos agora, nós rendemos diante de Ti a nossa vida, queremos, ó Deus, trabalhar pelo Senhor, pois o Senhor nos chamou nesta igreja, o Senhor nos chamou através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus operou em nossos corações, nos fez entender a Tua vontade, a Tua palavra, e hoje nós servimos ao Senhor com alegria. Nesta parte da igreja de Cristo espalhada pela face da terra,
que nós amorosamente chamamos de IPC, de IPB. E nesse dia queremos, ó Deus, bendizer ao Senhor pelos 161 anos de presbiterianismo no Brasil, porque o compromisso dessa igreja, de fato, com a Tua palavra é contigo. E nós queremos, ó Deus, de fato, ser Teus instrumentos. Queremos viver contigo, ó Deus, em total submissão. Mas Tu sabes, ó Deus, que o nosso coração é falho. Tu sabes, ó Deus, que nós não temos como nos sustentar sem a Tua graça, sem a Tua boa mão agindo em nós. Por isso nós rogamos nesse momento que o Senhor nos faça uma igreja firme, fiel, uma igreja que não seja agitada por ventos de doutrinas, uma igreja que mantenha as tradições conforme nos foram ensinadas, que é uma igreja que de fato permaneça fiel ao Senhor em meio a esse mundo de tantas mudanças e que muitas vezes vai de mal a pior. Que nós possamos ser luzeiros nesse mundo de trevas. Oramos pela Tua igreja, para que o Senhor nos dê a graça de sermos uma igreja atuante nesse mundo. Uma igreja que abre a boca e prega, um povo que testemunha com a vida e com a palavra. Dá-nos a graça, ó Deus, de estarmos presentes em todos os rincões do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Possamos, ó Deus, ver crentes sendo Teus instrumentos para a salvação de outras pessoas, para que assim como o Senhor nos alcançou, usando pessoas para isso, nós possamos ser as pessoas de hoje que vão alcançar outros tantos que farão parte da continuidade da história dessa igreja no decurso dos anos, para que a glória de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. E o conhecimento do Senhor Jesus possa ser verdadeiro no coração das pessoas. Oramos para que a Tua igreja avance plantando novas igrejas. E por isso nós rogamos por todos os campos espalhados pelo nosso país, por cada cidade, grande ou interior, pelos templos grandes, pelos templos alugados, mas são lugares onde se reúne o Teu povo. Em algumas outras regiões, ó Deus, ainda nem presença presbiteriana temos. E a nossa oração nessa hora é que o Senhor nos dê a graça de vermos mais igrejas sendo plantadas e o reino de Deus expandindo por sobre a face da terra. Abençoa a Tua igreja, Pai, e receba a nossa gratidão por poder fazer parte dela. E nos ajude a sermos uma igreja bíblica. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma igreja bíblica é uma igreja amorosa que procura viver em harmonia como família da fé. E nós nos alegramos muito toda vez que essa família da fé aumenta e cresce. Eu quero ler com vocês nesse momento Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde faremos a leitura apenas de um versículo, o verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esse é um versículo que marcou a história da igreja primitiva e que também tem marcado a história da nossa igreja local, aqui em nossa igreja de Canoas. E o texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E coisa boa é a gente ver a igreja em paz, a igreja se edificando, caminhando no temor de Deus, no conforto do Espírito Santo, e a cada dia Deus trazendo mais pessoas, ela aumentando em número. E nós queremos convidar nesse momento uma família para que venha aqui à frente, família dos nossos irmãos Luiz, Ellen e a sua filhinha, pequena Mari, para que estejam conosco aqui. Deus abençoe, meus irmãos. É com grande alegria que o conselho da nossa igreja, reunido durante essa semana, pôde conversar com esses irmãos e admiti-los como membros da Igreja Presbiteriana de Canoas. A Ellen cresceu aqui, desde pequenina, sua família
aqui da igreja desde pequena. E nos caminhos de Deus, fez com que ela, no seu trabalho, conhecesse esse varão de Deus. Eu tive o prazer de fazer o casamento deles, tive o prazer de batizar essa mocinha. E pelos caminhos de Deus, aprove que eles acabaram mudando depois, foram morar durante uns anos nos Estados Unidos. E o que é muito interessante é que naquela época o Luiz, ele acompanhava, ele vinha para a igreja, mas ele ainda não tinha tomado sua decisão de fé, acompanhava aqui e ali, mas ainda não era membro da igreja, ainda não tinha se convertido. Mas aprove a Deus que nessa estada, lá nos Estados Unidos, quando por lá moraram, Deus o chamou eficazmente, converteu seu coração. Lá ele foi batizado. E depois, nos caminhos da providência de Deus, Deus fez com que essa família então voltasse para cá. E estão aqui conosco, então, regressam para o convívio com os irmãos, já são queridos de todos, mas a partir de hoje se tornarão oficialmente membros da nossa igreja. A Ellen, criada já aqui, presbiteriana desde cedo, já trouxe sua filha, inclusive foi a responsável pela profissão de fé dela, mas agora o Luiz, que veio de outra igreja, né, no caso foi batizado em outra denominação, co-irmã nossa, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas para que você pudesse, diante de Deus e da igreja, que parte dela está aqui presente, reunida, e outra parte há de acompanhar, à medida que assiste em seus lares, a transmissão desse nosso culto. E eu lhe faço algumas perguntas. Eu pergunto, você crê em um único Deus verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que ele deixou nas Escrituras Sagradas? Você crê também na necessidade de uma vida nova, santa, para agradar ao Senhor, e a necessidade de provar sinceramente da fé que declaramos, e promete fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contidos nas Escrituras Sagradas, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podemos cumprir nenhum voto com fidelidade? Você confia assim? E ainda, como membro dessa igreja, você promete se submeter à sua disciplina e às autoridades nelas contidas para o seu ensino e governo? Amém. Graças a Deus por isso. Diante dessa profissão de fé, como é bom a gente ouvir alguém declarando no que crê. Tem gente que não quer falar que crê no Senhor Jesus. Como é bom poder ver um homem dizendo isso. Já havia assumido esse compromisso outrora, quando Deus te chamou, e agora aqui, através desse ato, todos vocês se tornam membros da nossa igreja aqui em Canoas. Nós louvamos a Deus por isso. O casal como membro comungante e a Mari como membro não comungante da nossa igreja, que em breve, se Deus quiser, vai estar também fazendo a sua profissão de fé e dizendo em quem ela de fato crê. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus pela vida dessa família que o Senhor trouxe para o nosso meio. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua obra na vida desta família. Te agradecemos pela tua instrumentalidade de ter feito com que a Ellen fosse criada aqui nos caminhos do Senhor. E na tua providência, ó Deus, o Senhor a uniu ao Luiz, deu a eles o privilégio de terem uma filha, a pequena Mari, que está aqui conosco. E, ó Deus, nos teus caminhos eternos, tem conduzido essa família. E nós queremos te agradecer por tê-los trazido de volta para cá. E agora eles podem congregar conosco, trabalhar no meio de nós, serem úteis no teu reino e também serem instrumentos de bênção e abençoados no convívio com parte da tua igreja que reside aqui em Canoas. Nós te louvamos pela vida desta família, pedimos que o Senhor continue abençoando eles com toda sorte de bênçãos, ó Deus, fortalecendo-lhes a fé, animando-os, encorajando-os em tudo, iluminando seus caminhos, para que sejam instrumentos preciosos em tuas mãos, por onde quer que eles estejam. Receba a nossa ação de graças por essa família que vem fazer parte, engrossando assim as fileiras daqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Canoas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Deus os abençoe, meus queridos. Sintam-se mais uma vez abraçados por toda a nossa igreja. Infelizmente, o grupo é reduzido, mas todos, inclusive quem nos acompanha em casa, certamente estão muito felizes por tê-los em nosso meio. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos oficialmente à Igreja Presbiteriana aqui de Canoas. Deus os abençoe. Podem sentar. E assim a família de Deus vai crescendo cada vez mais. No conforto do Espírito, crescia em número. Essa também tem sido a nossa realidade. Próximo domingo temos mais outras famílias que serão recebidas como membros da nossa igreja. E nós muito nos alegramos por ver essa família que caminha junto com o Senhor. Portanto, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos congregacionais, inicialmente dizendo exatamente isso, que nós pertencemos a uma família que devemos caminhar juntos no Senhor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, uma grande família formou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, uma grande família formou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do
que o homem já viu. Diante do trono de Deus dos céus, Diante do trono de Deus dos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em seu coração, e enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Amém. Uma igreja bíblica é uma igreja saudável que anuncia todo o desígnio de Deus conforme as Escrituras Sagradas. Nós vamos orar por nossas crianças, mas antes eu queria relembrar um texto que nós já lemos no início da nossa liturgia de hoje para os nossos pequenos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Crianças, valorizem, deem atenção ao que vocês têm aprendido da Bíblia em casa com o papai e com a mamãe, na igreja com os professores, com o pastor, com os presbíteros e diáconos. Valorizem, porque isso é que está dando fundamento para que vocês mais tarde, mais à frente, possam crescer na graça e na santidade do Senhor Jesus. Vamos orar pelos nossos pequenos? Bondoso Deus, obrigado pelas nossas crianças, Pai. Obrigado agora, Pai, porque elas estão em casa, com suas famílias, assistindo a esse culto, ó Pai amado, pelo televisor, ó Deus. E podem, ó Pai amado, também ser edificadas, ó Pai, através das leituras, dos cânticos e da pregação da Tua Palavra, Deus. Abençoa os nossos pequenos, ó Pai. Planta a Tua semente, ó Pai, nesses corações, ó Pai. Prepara o terreno, ó Pai, para que a Tua semente encontre um terreno fértil, ó Deus, para que o Teu Evangelho cresça, ó Pai, na vida dos nossos pequenos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos agora ter um cântico especial para preparar os nossos corações para a Palavra do Senhor, que será pregada pelo reverendo Daniel Alves logo em seguida.
Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meus irmãos, para nossa edificação nessa hora, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde faremos a leitura da oração que o povo de Deus fez no primeiro século. E esta oração da igreja primitiva serve para nós também, para sabermos como o povo de Deus se comporta em meio aos desafios, às crises que enfrenta. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo:
Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. É muito interessante que em tempos de crise, como esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas se colocam mais de joelhos, elas se passam a orar mais, a pedir a Deus, e até mesmo aqueles que não tinham costume de orar, começam a orar ou pedem para as pessoas orarem por eles. Qual deve ser o conteúdo da nossa oração? O que devemos colocar diante de Deus, não apenas nas horas de crise, mas em todo o tempo? O que deve nortear as nossas orações? O próprio Senhor Jesus, ele gastou tempo com isso, quando seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, nos ensine a orar. E Jesus, então, ensinou a conhecida oração do Pai Nosso. Aqui, do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós temos um momento em que o povo de Deus se reúne para orar. E o contexto dessa oração é muito interessante, porque ele pode ser visto, se você olhar no primeiro momento, o texto diz assim no verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, ou seja, eles haviam sido libertos de uma prisão. No capítulo 4, por causa da cura que Pedro e João fizeram àquele coxo que ficava na porta do templo, então esses apóstolos acabaram sendo presos. Ficaram por pouco tempo, deteram, pediram para que eles não falassem mais do nome de Jesus, depois os soltaram. Quando eles foram soltos, então é que o texto diz, uma vez soltos, se reuniram e unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então aí nós vamos ver a oração. Ela surge então num contexto imediato ali, logo após o povo de Deus, os apóstolos do Senhor terem sido soltos, ou seja, poderia ser uma oração em meio à crise, à libertação daquela situação. Mas se você olhar um contexto um pouco maior, você vai ver que eles também não estavam apenas felizes pelo fato de terem sido libertos, mas havia se convertido muita gente. No capítulo 4 diz que a multidão subiu para quase 5.000 pessoas que haviam se convertido. Um pouco antes eram 3.000 pessoas e inicialmente era um grupo de apenas 120 cristãos. Olha como as coisas aconteceram rapidamente. Então, essa oração pode ser vista em meio à grande satisfação que eles estavam em Deus, pela obra do Senhor que estava avançando, ou podemos vê-la a partir desse primeiro momento em que o povo de Deus estava preso e acabou sendo solto. O que é interessante é que, independente de um tempo ou de outro, o conteúdo da oração deve ser o mesmo. Se você estiver enfrentando momentos de crise, de dificuldade, ore a Deus. Se você estiver exultando diante do Senhor, com grande alegria, pelos livramentos ou pelas bênçãos recebidas, ore a Deus. E o conteúdo dessa nossa oração, ele deve ser norteado com os mesmos princípios que nós vamos ver nesta oração que a igreja unânime fez. E o que eles falavam? Eu queria demonstrar para vocês aqui pelo menos duas coisas importantes que o texto nos mostra. Na primeira parte, do verso 24 até o verso 28, nós temos aqui um reconhecimento da soberania de Deus na história. Deus é soberano, e ele descreve isso. E depois, os versos 29 e 30, nós temos aqui uma súplica para que Deus intervenha na história daquele povo enquanto eles estavam vivendo. E o verso 31 é a conclusão desse texto.
Então vamos dar uma olhada então sobre esta oração da igreja em meio aos desafios desse mundo. Na primeira parte, então, nós vamos poder perceber aqui eles reconhecendo a soberania de Deus na história. Olha as primeiras palavras quais são. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor. A primeira palavra é: Tu és soberano. Tu, soberano Senhor. E a palavra soberano é aquele que faz as coisas como ele bem quer. É tanto que a transliteração da palavra grega, na língua portuguesa, ela tem até uma outra conotação, que é a palavra déspota. Ou seja, aquele que faz o que bem lhe entender. Deus é o único soberano bom. É um soberano que reina sobre todas as coisas. E aqui é descrito alguns aspectos deste Deus soberano. Quem reconhece a soberania de Deus deve reconhecer que Ele é soberano, inicialmente, o verso aí diz, na criação. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Reconhecendo que aquela primeira afirmação de Gênesis 1, onde Deus criou todas as coisas, quem fez foi, de fato, o Deus soberano que faz todas as coisas. Na sequência, os versos 25 e 26, nós temos aqui esse Deus soberano se revelando, e por isso, na oração, eles citam Bíblia. Você já orou alguma vez citando Bíblia? Pois bem, os apóstolos aqui, a igreja primitiva, orava assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aqui ele faz uma citação em sua oração do Salmo de número 2, conforme nós temos no nosso livro dos Salmos. Ele diz: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, ele vai falar com Deus, o povo vai falar com Deus, mas eles reconhecem que esse Deus soberano é o Criador de todas as coisas, reconhecem que esse Deus soberano é o Deus que se revela, que fala ao seu povo. Ou seja, nada do que vai acontecer é uma coisa inédita para nós, e principalmente para Deus, porque Deus, o Deus soberano, tem tudo isso dentro nas suas mãos, dentro do seu próprio controle. E agora, no verso 27, ele diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. É interessante perceber aqui que nessa oração agora eles dentro do reconhecimento da soberania de Deus, eles colocam ali a responsabilidade dos homens. Olha, Senhor, o que eles fizeram? Se levantaram contra o teu servo, Jesus. E o que fizeram com Jesus? O prenderam, o crucificaram, o mataram, injustamente. Então, nesta oração, você percebe que a igreja que ora em meio aos desafios, reconhecendo a soberania de Deus na história, responsabiliza os homens pelos seus atos. Nunca vai acontecer nada para dizer: isso aí é porque tinha que acontecer mesmo, é porque Deus queria. Reconhecer a soberania de Deus não implica em negar a responsabilidade humana. A responsabilidade humana está dentro desse ensinamento maior. Eu gostaria até de lembrar para vocês aquilo que Paulo disse aos Filipenses, nesse quesito, onde ele fala da soberania de Deus e reafirma também, dentro da soberania de Deus, a responsabilidade humana. Em Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, responsabilizando a igreja, desenvolvam a sua salvação. Mas logo no verso seguinte diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, podemos afirmar a responsabilidade dos homens, mas isso está dentro de algo muito maior, que é a soberania de Deus. O Deus que faz o que quer e conforme o beneplácito de sua vontade. Na última parte, então, dessa primeira divisão aqui do texto, agora ele vem, diz no verso 28 assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, observe, eles reconhecem a soberania de Deus na história, Deus criando todas as coisas, Deus se revelando e dizendo ao povo, desde a época de Davi,
pelo Espírito Santo o que estava para acontecer, responsabilizando os homens por causa de seus delitos, mas reafirmando sempre os desígnios eternos de Deus, porque nada foge do controle de Deus. Tudo que fizeram com Jesus, são responsáveis pelo que fizeram, mas eles só fizeram o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqueles que não reconhecem a soberania de Deus, eles ficam em crise quando lêem um texto como esse, né? Porque às vezes fica só na primeira parte. Não, ele que fez, eles que mataram. Aí o próprio texto depois diz, só fizeram isso porque a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, o Deus que predestinou todas as coisas. Essa é uma importante doutrina bíblica que traz conforto para a vida do povo de Deus e que, infelizmente, alguns acabam a negando. Mas nós reafirmamos, reconhecemos a soberania de Deus na história. E aqui nós temos, nessa primeira parte da oração da igreja primitiva, essa atitude de reconhecimento da soberania de Deus. Quando você ora, você reconhece que, de fato, você está falando com o Criador dos céus e da terra, que o Criador dos céus e da terra não é um Deus místico, misterioso, no sentido de que ninguém sabe quem Ele é, mas Ele se revelou a nós. Ele nos falou por meio do Espírito Santo aos seus servos no passado, e por isso que a gente sabe que as coisas acontecem como de fato Ele se revelou. Você está lembrado toda vez que você ora, que você é responsável pelos seus atos, mas que tudo isso está dentro dos decretos eternos de Deus, nada foge ao seu controle. Ele guia a nossa vida por caminhos muito mais altos do que os nossos caminhos, porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Devemos nos humilhar diante de Deus. A igreja, mesmo em meio às crises, deve reconhecer a soberania de Deus na história. Agora estamos com esse coronavírus aí atingindo tantas pessoas, já passou de mais de 100 mil pessoas mortas só no Brasil. Aí a gente olha para isso aí. Não, Deus não tem nada a ver com isso aí, pastor. Como que eu vou dizer que Deus não tem nada a ver com alguma coisa? Devemos reconhecer a soberania de Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que se revelou, que também responsabiliza os homens pelos seus atos. Alguém foi responsável por isso aí de alguma maneira, mas nada disso foge aos propósitos eternos de Deus. E nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, reconhecendo que Ele governa sobre tudo, e é por isso mesmo que a gente pode descansar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a crises, mesmo quando o desemprego chegar, mesmo quando as ameaças baterem à porta, mesmo quando alguém prender, como foi o caso aqui dos apóstolos, que foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Ou seja, a igreja, em meio aos seus muitos desafios no mundo, ela reconhece a soberania de Deus. Reconheça que o que você está passando hoje, Deus está, de alguma maneira, guiando sua vida. Eu não consigo entender como, nem porquê, onde vai dar. Mas eu sei que Deus guia meus passos e Ele me conduzirá pelos seus caminhos eternos. A oração da igreja, em meio aos desafios desse mundo, primeiramente reconhece a soberania de Deus na história, e agora, na segunda parte, versos 29 e 30, suplica pela intervenção de Deus na história. Olha o que diz o texto. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que é admirável agora quando se suplica a intervenção de Deus, porque ele fala, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, essa era a realidade deles. Estamos vivendo debaixo da ameaça do Sinédrio, dos principais autoridades. Os grandões vieram lá dizendo, vocês vão sair, mas não falem mais desse nome. Os apóstolos disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens, mas eles sabem que esse pessoal vai importunar, sabe que essas autoridades vão ficar em cima deles ali para tentar coibi-los de pregar o Evangelho. E aí, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eu fico pensando, hoje em dia as pessoas falam, olha as ameaças dele, Senhor, e desce fogo nele, Senhor. É assim que muita gente faz hoje, né? É aquela vingança gospel, né? A vingança evangélica. Então, olha, Senhor, eles estão fazendo isso mal com a gente, pois derrube eles, Senhor, também. Mande fogo neles. Esse tipo de atitude não era a atitude dessa igreja, essa igreja primitiva.
Eles reconheciam as ameaças, mas eles não pedem alívio, eles pedem intrepidez. Eles não pedem nem que olha, Senhor, não deixa eles fazerem isso com a gente, alivia um pouquinho aí os nossos problemas, tire... Não, a única coisa que eles pedem é, Senhor, o Senhor está vendo as ameaças? Nos conceda coragem para continuar pregando, nos conceda intrepidez para anunciar a Tua palavra. Meus irmãos, eu fico maravilhado com isso aqui, porque geralmente quando você está com algum problema, a sua oração é, Senhor, tira, está doendo. É o natural. Como o apóstolo Paulo lá tinha um espinho na carne, Senhor, tira de mim. E o Senhor disse, não, a minha graça te basta. E Paulo não continuou insistindo com aquilo não. E ele disse, eu vou ter prazer então nas fraquezas, para que o poder de Deus esteja sobre a minha vida. Mas ele não estava ali pedindo alívio. A igreja não estava ali pedindo alívio, ela estava pedindo intrepidez. Eu vejo que a maioria das pessoas, em meio às crises, elas vão orar para quê? Para pedir, me livra disso, Senhor, me livra desse mal. Ah, Senhor, olha como eu estou sofrendo, me livre. E o povo lá não está pedindo nada disso, não pediu liberdade nesse sentido de nada, mas pediu liberdade para pregar. Senhor, nos dê mais intrepidez, mais coragem, porque se a gente tiver que ser preso, a gente vai precisar disso. E era quase que um presságio do que estava para acontecer, porque nós percebemos aqui os níveis sendo intensificados da perseguição sobre a igreja. Nesse primeiro momento, no capítulo 4, eles são presos e logo foram soltos. Já no capítulo 5, eles continuam pregando, como eles mesmos disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens, não vamos parar de falar. Continuaram pregando e aí foram presos de novo. Diz lá no capítulo 5, a partir do verso 17. Agora que eles foram presos, o negócio já ficou mais pesado. Chamaram os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando que não falassem mais o nome de Jesus. E aí os soltaram. Então, a primeira vez ficaram um dia só presos. Já na segunda vez, já receberam surra, receberam açoites. Na terceira, o nível da perseguição, isso só andando um pouquinho aqui em Atos capítulo 7, então nós já temos um homem pregando com muita ousadia, Estevão, e sendo depois apedrejado, porque as pessoas não suportaram a doutrina que ele trazia. Meus irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando, será que quando as coisas começarem a apertar para nós vamos pedir a Deus alívio ou nós vamos pedir intrepidez para pregar mais? Quando as coisas começarem a apertar na nossa vida, nós vamos dizer, ai Senhor, não fala mais não, gente, não vamos mais fazer, vamos parar com isso aqui para evitar problemas. Aí quando está tudo sem problema, não, agora está tudo em paz, está ótimo, está sem Cristo, mas está ótimo, pelo menos não tem problema. Será que é isso que a igreja quer? A igreja primitiva, aqui ela suplicava a intervenção de Deus na história, não para alívio dos seus problemas, mas para ter mais intrepidez. E eu acredito que essa deve ser a nossa oração também. Muitas vezes nós ficamos acovardados diante das crises, diante das adversidades, diante das situações, e precisamos pedir a Deus que nos dê mais coragem, mais destemor, mais intrepidez para falar de sua palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, disse Paulo, insta, quer seja oportuno, quer não. A igreja que ora deve orar para que Deus lhe dê mais graça para pregar. Será que Deus atende esse tipo de oração? Nós vamos ver logo mais aqui na conclusão do texto. Mas antes, o versículo 30, ele diz uma outra coisa muito interessante também. O desejo deles não era simplesmente, como a gente vê hoje em dia em muitas igrejas, as pessoas querendo ver curas, sinais, ou seja, venham para cá para receber esse benefício. O que os apóstolos queriam é que a pregação da palavra acontecesse. Agora, sinais, maravilhas que acompanhassem isso, que fossem indicativos de que, de fato, Cristo era o Senhor, isso é que era o importante. Eles não estavam atrás de glória para si, mas de glória para o nome de Jesus. Estenda as mãos, Senhor, sobre as pessoas. Opere, sim, nesse mundo. Intervenha na nossa história. Cure-nos de nossas enfermidades, mas não para eles mesmos. Isso para a glória do teu santo servo, Jesus Cristo. Meus irmãos, como a gente precisa reaprender a orar, a colocar essas motivações de forma correta diante de Deus, porque muitas vezes a gente
A gente que nem sabe orar como devia, conforme diz a Escritura, não nos utilizamos nem da oração do Senhor como um modelo para nós, e muitas vezes as nossas petições, por deixarmos a Escritura de lado, são totalmente diferentes desse modelo de oração que a gente vê a igreja fazendo. A oração da igreja em meio aos desafios suplicava-se intervenção na história, mas eles estavam querendo glória para o nome de Jesus e não glória para eles mesmos. Que você possa orar assim também, que você possa suplicar a intervenção de Deus na sua vida, na sua história, na história do seu país, na história da tua família, que Deus transforme as realidades, e essas coisas acontecem, não simplesmente estava doente, ficou bom, mas essas coisas acontecem, mudanças radicais acontecem, quando a palavra de Deus é anunciada. E é assim que esse texto encerra no verso 31. Deus ouve as nossas orações. Deus, segundo a sua vontade, responde às nossas orações. E esse texto conclui dizendo que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Dependendo de quem lê esse texto, vai destacar alguma parte que chama mais atenção. Já vi muita gente lendo esse texto, o que mais destacava era o fato do lugar ter tremido. Mas essa não é a principal ênfase. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e esse enchimento do Espírito Santo os levou, o texto diz, a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E eu fico olhando aqui, e eu fico maravilhado com isso, porque essa foi a petição deles. Senhor, não queremos alívio, queremos intrepidez para pregar. Não queremos glória para nós mesmos, mas queremos que as pessoas reconheçam quem é o teu santo servo Jesus. Estenda as mãos para fazer isso. Deus se agradou desse tipo de oração. Deus encheu aquele povo com o seu Santo Espírito e Deus atendeu a essa petição. O texto diz, com intrepidez, eles anunciavam a palavra de Deus. Muitas vezes você está aí orando, e pastor, as coisas não acontecem, nunca vem, acho que não vai vir não. Será que você está orando segundo a própria vontade de Deus? Segundo aquilo que o próprio Deus se revela? E nesta oração nós temos alguns elementos muito didáticos para nós. Não fica achando que você vai orar e quando você terminar de orar vai tremer o lugar onde você está. Isso aqui é uma narrativa histórica. Aconteceu ali, não necessariamente vai acontecer isso com você. Mas o que a gente aprende com esses irmãos, com a igreja primitiva, enquanto ela orava, é que aquela igreja reconhecia a soberania de Deus na história, que Deus era o Deus criador, é um Deus que se revela. Eles oravam citando as Escrituras, eles oravam também responsabilizando os homens, reconhecendo que os homens são responsáveis por tudo aquilo que fazem. Eles reafirmavam sempre os desígnios de Deus, sabendo que a mão de Deus conduz todas as coisas. E quando eles tinham que suplicar a intervenção divina na história, eles não estavam ali buscando, Deus, faça alguma coisinha aqui por mim. Não, eles tinham certeza, Deus conhece todas as coisas. Eu não te peço alívio, eu te peço intrepidez. Não queremos glória para nós mesmos, queremos anunciar o nome de Jesus. Queremos que o teu reino venha sobre nós. Queremos que o teu nome se torne conhecido entre as nações. Essa deve ser a nossa oração também. Nesse mês de agosto, que estamos completando 161 anos da história da nossa igreja aqui no Brasil, devemos orar. Devemos orar, e a Bíblia nos apresenta muitos tipos de oração. Orações de gratidão, orações de súplica, orações de confissão. Mas hoje eu queria que você pudesse, a partir desse texto, aprender a orar, como a igreja primitiva orou, em meio aos muitos desafios da vida, sem saber o que o futuro lhe espera, não pedindo alívio, mas intrepidez, não querendo glória para si, mas glória para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe, para que ao comemorarmos essa data tão especial, possamos ser uma igreja que ora mais e que esteja comprometida com a evangelização do mundo, uma igreja missionária, disposta a, com intrepidez, anunciar a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Uma igreja bíblica é uma igreja missionária
que está envolvida com o avanço do reino de Deus na face da terra. Em resposta à pregação da palavra de Deus, nós vamos ouvir agora o cântico Tu és soberano. Logo em seguida, o pastor estará conduzindo a oração final e a bênção apostólica. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos orar nesse momento, finalizando o culto solene dessa noite, mas o culto da nossa vida continua. Mas esse momento todo especial que passamos juntos aqui, meditando, orando, nos faz tomar decisões importantes e que nós possamos ser uma igreja que celebra os 161 anos aqui no Brasil, sendo uma igreja que ora reconhecendo a soberania de Deus na história e que suplica pela sua intervenção, mas não em busca apenas de bens materiais, como muitos fazem. Que nós peçamos a Deus que nos dê intrepidez para anunciarmos a sua palavra, para pregar a verdade de Deus nesse mundo de trevas. Oremos ao Senhor. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que se revelou a nós, nos falando outrora através de vários profetas, e que depois nos falou pela expressão máxima, que foi através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos porque tu és um Deus que não deu corda no mundo e saiu de cena, mas tu és um Deus presente e todos os nossos atos não fogem dos teus decretos eternos. Até mesmo os maus atos humanos, ou por melhores atos que os homens possam fazer, tudo isso está dentro da tua soberania. E nós reconhecemos a tua boa mão agindo em nós, não apenas nesses 161 anos de história, mas durante toda a história da redenção.
Tu és um Deus soberano que tem guiado nossas vidas. Ó Senhor, a Ti clamamos, ó Deus, não pelo fim dos nossos problemas, nem pelo fim do coronavírus, ou por outros problemas e perseguições, angústias que têm nos vindo, mas nessa hora a nossa oração é: Deus, nos dê intrepidez e ousadia para testemunhar de Tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, não alívio de nossos problemas, nós rogamos intrepidez para falarmos de Cristo aos nossos colegas, quer seja no trabalho, na escola, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos lugares mais remotos da terra, ou a cada cidadão que às vezes está morando do nosso lado e a gente ainda não conseguiu compartilhar. Dá-nos, ó Deus, coragem para testemunhar de Cristo. Dá-nos intrepidez para falar da Tua verdade. Reconhecemos que Tu és um Deus soberano, que tem agido em nossas vidas. E a nossa súplica é: vem, Senhor Jesus. Ó Espírito do eterno Deus, venha e opere em nós, dando-nos intrepidez. Encha-nos com Teu Espírito Santo, para que, cheios de Ti, possamos transbordar anunciando a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa súplica, é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal.
rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor